A gente está aqui com o Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. A Atlas Intel ela cravou o resultado das eleições de Goiânia, surpreendendo muitos jornalistas aqui de Goiânia, né? Foi bem comentado nos nossos grupos aqui. Eu queria que você comentasse um pouco como que a Atlas chegou nesse resultado, e a Atlas já estava prevendo o resultado do primeiro turno também com o Fred na frente. Eu queria que você comentasse como é que a Atlas chegou no resultado cravado do segundo turno e também na acertando a tendência do Fred no segundo turno de Goiânia, no primeiro turno. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Goiânia. Foi uma das corridas, do meu ponto de vista, mais voláteis nesse ciclo das eleições municipais. A gente, desde o início, teve estimativas muito diferentes das pesquisas presenciais. O método Atlas, que é o método digital, né, ele tende a pegar um voto mais definido, de um eleitor mais convicto, e também acaba não sendo impactado por qualquer tipo de impacto ou efeito de interação humana. Então, aquela questão do eleitor envergonhado em termos de declarar o seu voto, a sua verdadeira opção, é algo que nunca impacta nossas coletas. Ao mesmo tempo, a coleta via internet é mais difícil de calibrar em termos amostrais, em termos de entender que a gente tem realmente uma amostra representativa por todos os critérios de representatividade, que a gente não está super ou subrepresentando, por exemplo, pessoas mais pobres, com menos acesso à tecnologia, menos escolarizadas e menos politizadas, com menor interesse em política. E desde o início, as nossas estimativas eram muito diferentes das outras pesquisas. A gente viu desde o início o Fred muito forte, e efetivamente no primeiro turno esteve no primeiro lugar desde o início até o final. A gente, muito ao contrário das outras pesquisas, não viu o Mabel cair, mas viu ali subiu constantemente, desde ao longo da campanha de primeiro turno todo. E no início do segundo turno, a gente antecipou uma corrida muito disputada de segundo turno. E na reta final, a gente observou uma queda do Fred, uma deterioração do Fred e um fortalecimento do Mabel. Acho que tudo isso diz respeito a uma campanha, uma estratégia de campanha do Mabel que construiu, sedimentou de maneira muito séria, eu diria, enquanto no caso do Fred buscou-se apenas meio que capitalizar acima de uma base do bolsonarismo que no final comprovou-se não ser o suficiente para vencer essa corrida eleitoral. Então, o Fred começou muito forte por conta dos apoios políticos que ele tinha, não apenas do Bolsonaro, mas do Gustavo Gaia, por exemplo, de outros influenciadores importantes nesse campo conservador. E no final, acho que o que fez muito a diferença foi um certo conteúdo de estratégia de campanha e de construção da candidatura do Mabel, que meio que acabou afetando muito a imagem pessoal do Fred, a imagem pessoal do Fred em termos de preparo, de conteúdo de propostas, e não estou falando sobre a minha opinião, estou falando sobre o que a gente está vendo nos dados das nossas pesquisas. Queria só que você comentasse um pouquinho do método RDR de vocês, porque eu recebi alguns comentários de jornalistas, de pessoas de Campo Grande, por exemplo, que mandavam mensagem para mim falando: eu respondi uma pesquisa da Atlas e depois eu não consegui responder novamente, mesmo aparecendo em impulsionamento. Isso é para evitar esse compartilhamento de várias pessoas? Cada pessoa que respondeu a pesquisa está basicamente barrada de responder lá de novo por um período de tempo, então isso apenas comprova que o nosso mecanismo de segurança funciona. A gente não pode incluir na mesma amostra a mesma pessoa duas vezes. Então, se a pessoa estava buscando responder mais de uma vez e ela não podia, isso de fato comprova que o mecanismo de segurança de dados que a gente implementou funciona. E não é apenas um mecanismo de segurança, são vários. Então, cada questionário conta com um token de identificação. A gente também barra o IP de máquinas que já foram utilizadas para responder a nossa pesquisa. E a gente tem também outros controles além do que é mais aparente para o próprio usuário, quando a gente
quando a gente calibra uma amostra, a gente busca ter certeza de que não tem nenhum tipo de manipulação, de ataque afetar a nossa qualidade. De fato, a nossa história, a nossa trajetória de pesquisas eleitorais, a gente não tem comprovação de nenhuma pesquisa que tenha sido afetada por algum tipo de questão de segurança de dados, de alguém ter conseguido hackear o método de coleta para responder a pesquisa mais de uma vez, por exemplo. Entendi. E ainda sobre esse método, isso faz vocês não mensurarem, por exemplo, os votos de quem não vai para as urnas, porque a pessoa vai responder, a minha concepção, por exemplo, esses 38% de eleitores que não votaram aqui em Goiânia, não foram nem às urnas, eles não foram captados, porque eles não têm que ser captados mesmo, porque a Atlas Intel ela pega o eleitor que está disponível. A Quest meio que popularizou no Brasil recentemente o conceito de likely voter, né? Que basicamente busca calibrar por abstenção e pegar apenas aqueles eleitores que estão ativamente mobilizados para ir votar. A gente considera que todas as nossas amostras, desde o início até o fim do ciclo eleitoral, são amostras de eleitores prováveis, até porque elas acabam sendo calibradas acima de resultados de eleições anteriores, onde também parte do eleitorado não votou. Então, se algumas pessoas sempre não votam e esse perfil é conhecido, eu poderia dizer que todas as nossas amostras, todas as pesquisas, são pesquisas que têm o conceito de likely voter. Isso também quer dizer que nas nossas pesquisas, essa taxa de indecisão, que é muito menor do que nas pesquisas presenciais, é completamente relacionado a esse conceito. A gente tem um conceito de likely voter, basicamente, que é vigente o tempo inteiro e não apenas na pesquisa de véspera. E ainda sobre pesquisas, houve um descrédito muito grande de 2018 para cá. Como é que a Atlas faz para dar um crédito, crescer o meio político, o meio jornalístico também? No nosso caso, perdão. No nosso caso, não acho que pode ser, não tem como se falar de descrédito, visto que as nossas pesquisas em 2018 foram as mais precisas na eleição presidencial, no primeiro turno, e também em 9 de 11 estados, onde a Atlas realizou estudos para corridas de Senado, governador e a nível presidencial em cada estado, né? Então, em 9 de 11 Vocês acertaram o Wilder aqui? Desculpa? O Wilder, vocês acertaram no senador em Goiânia? Eu não lembro se teve pesquisa em Goiânia. Eu não lembro pontualmente o Wilder, mas eu lembro que, por exemplo, para governador, né, que foi muito mais apertado, no primeiro turno, certo? Então, aquele... Acho que está falhando um pouco agora. Falhou um pouco no governo de Goiás, aqui no resultado de Goiás. Se puder repetir. Estava falando que em 2018, a pesquisa Atlas foi a única que capturou o resultado muito mais acirrado no primeiro turno do que era esperado. O governador Caiado conseguiu se eleger no primeiro turno, sendo que por uma margem muito estreita. E apenas a pesquisa Atlas pegou aquele resultado, ou chegou próximo de revelar que existia um risco do Caiado não vencer no primeiro turno.